Legal. Então, como vocês me apresentaram, meu nome é Conrado, sou arquiteto de soluções da Red Hat. Eu já trabalhei algum tempo, bastante tempo, como instrutor da área de treinamentos da Red Hat. Eu queria apresentar primeiro, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da área de serviços, então contar um pouco do que a Red Hat faz e onde que treinamento se encaixa nisso, falar um pouco da área de training, especificar, aprofundar na área de training, e apresentar tanto o RHLS, que talvez provavelmente alguns de vocês já conheçam, quanto falar o que está vindo, o que tem de novo, o que está acontecendo na área de training, tá? Então, primeiro eu queria conversar um pouco da área de serviços. A área de serviços é uma área grande da Red Hat, onde a gente foca, a gente tem na nossa estratégia o sucesso do cliente. Pode parecer um pouco clichê isso, mas todas as ofertas, tudo que a gente faz é embasado nisso. E aí a gente vai ter, dentro da área de serviços, duas áreas, que é a consultoria e treinamento, e fora da área de serviços, a área de suporte. Vou começar falando um pouco de suporte, que é um pouco fora da área de serviço, mas que faz parte do core da Red Hat. Que é basicamente quando uma pessoa ela tem acesso à inovação do open source através da Red Hat. O que significa isso? Quando alguém compra o suporte da Red Hat, o que a Red Hat faz é garantir acesso à tecnologia, certificar hardware para essa tecnologia, então a gente testa antes aonde que essa tecnologia funciona e onde ela não funciona, advogar pelos nossos clientes na comunidade. Então, como é open source, o projeto ele poderia ser levado para onde a comunidade quisesse. Só que a gente está ali para defender os nossos clientes, a gente está ali para tentar levar esse projeto para onde a gente acredita que seja o melhor para os nossos clientes. Então a gente não vai deixar, por exemplo, adicionarem funcionalidades quebradas, adicionarem coisas, levarem o projeto para um caminho que não atenda mais vocês. Então, a área de suporte, além de um telefone 24/7 para vocês ligarem e conseguirem alguma ajuda, o principal trabalho delas é garantir acesso, certificar hardware e advogar por vocês na comunidade. Tá? Então, isso é uma área forte dentro da Red Hat, só que além disso a gente oferece outras coisas, que é a área de serviço, propriamente dita. Então, a primeira coisa que eu queria falar da área de serviços mesmo é a consultoria. A gente também é muito conhecido pela nossa consultoria, então tanto suporte e consultoria são áreas que têm mais visibilidade, que as pessoas geralmente conhecem. A ideia da nossa consultoria é, num primeiro momento, onde o cliente está com alguma dificuldade, está querendo fazer alguma mudança dentro da empresa deles, é contratar uma consultoria nossa, tanto através de partner quanto diretamente. O que a consultoria faz? A consultoria, ela tira um gap de conhecimento, ela preenche um gap de conhecimento que tem no cliente no momento que ele vai fazer alguma mudança. Toda mudança gera gap de conhecimento. Então, quando a gente vai alterar um processo, quando a gente vai colocar uma tecnologia nova, quando a gente quer fazer alguma coisa diferente do que a gente fazia antes, gera uma falha, um gap de conhecimento. A consultoria vem para preencher isso no primeiro momento. Então, na hora que eu vou, por exemplo, trocar meu sistema operacional, ou criar uma nuvem híbrida, ou containerizar minhas aplicações, eu não vou ter conhecimento de 100% do que eu estou colocando dentro da empresa. Então, a consultoria ela vem para auxiliar a gente nesse primeiro momento. Agora, a área de training, eu diria, eu sou suspeito para falar, mas eu diria que ela é a mais estratégica das três, porque a área de training, ela vem para garantir que vocês vão conseguir utilizar esse produto depois. Então, na hora que a gente substitui um produto, na hora que a gente muda um processo, na hora que a gente cria uma metodologia nova de trabalho, se as pessoas não souberem seguir a metodologia, usar a ferramenta, seguir o processo, não vai ser implementado de fato. Tá? Então, a ideia da área de training é exatamente essa. E geralmente a gente não quer entregar para o cliente só uma consultoria, ou só um suporte, ou só um treinamento. Hoje, todas as nossas ofertas, elas são feitas pensando em fazer um programa completo com o cliente. Então, eu coloquei aqui no meu slide 3 níveis diferentes. Quando a gente fala de ofertas, a gente está falando, por exemplo, de construir uma parede, uma porta, passar fiação elétrica e passar iluminação. Ou seja, vender consultoria de Hell, vender consultoria de OpenStack, OpenShift. Na hora que a gente vai para a solução, a gente está querendo implementar alguma coisa maior. Então, a gente está falando assim, olha, então eu vou
além de te dar consultoria, eu vou te treinar, eu vou garantir que você tem suporte no OpenStack. Só que a Red Hat, junto com os parceiros dela, ela tem uma visão muito maior, que é de construir uma casa, que é de realmente garantir que os nossos clientes eles consigam ser os novos líderes digitais. Então, todas as ofertas que são criadas dentro da Red Hat, de qualquer área, seja a área de training, de consultoria ou de suporte, a gente pensa sempre no todo, em como que a gente consegue ajudar o nosso cliente a preencher uma necessidade, a passar por uma dor, então sair de uma dor que ele está tendo nesse momento. Então, na hora que o cliente ele está falando assim, olha, eu tenho problemas na minha infra, então o que a Red Hat vai fazer? Vai analisar a infra dele, vai entregar tecnologia, vai sugerir hardware, vai entregar treinamento e vai garantir que a gente está conseguindo fazer o nosso cliente passar por aquilo da melhor maneira possível. Então, a gente nunca tenta, por exemplo, vender só um treinamento ou vender só uma consultoria. Essa não é a nossa ideia. A gente quer realmente fazer uma parceria com o nosso cliente. Tá? Então, a área de training, ela entra também nesse processo. Tudo que a gente faz geralmente é pensado, sempre é pensado para atender o todo, para enxergar a necessidade completa do nosso cliente. Pensando nisso, foi criada a área de training e de certificação por uma dor crescente que os líderes de TI hoje relatam. Então, eu tenho uma pesquisa, ela é de 2018, mas ainda está bem atual, que mostra um crescimento de líderes de TI, de gerentes da área de TI, que se dizem barrados de crescer mais por falta de qualificação, por falta de habilidade da área de TI. Então, as pessoas que estão ali dentro da empresa não têm o conhecimento necessário para eles conseguirem continuar com o crescimento. Hoje, uma barreira não é mais dinheiro para investir ou não é mais hardware, não é mais uma tecnologia. Hoje, o que falta para as pessoas conseguirem crescer na velocidade que elas querem são pessoas. Então, a área de treinamento ela é estratégica justamente para a gente conseguir garantir que você, com as pessoas que você tem hoje, com a equipe que você tem hoje, consiga ter o crescimento, ter os resultados que você espera. Então, o simples fato da gente implantar uma nuvem nova, ou o simples fato da gente comprar um data center novo, lindo, maravilhoso, não garante que a gente vai ter sucesso. Tá? Então, a área de treinamento vem para tentar ajudar a gente nisso. O que acontece quando uma pessoa não é treinada? Basicamente, a gente começa a ter alguns problemas. Então, se a nossa equipe ela não é treinada, ela não sabe fazer os processos que a gente definiu, ela não tem qualificação para poder mexer com a tecnologia que a gente comprou, a gente vai ter inexperiência, então a pessoa não vai conseguir administrar aquilo, a gente vai ter vários problemas técnicos mesmo. A gente não vai conseguir inovar, porque a pessoa não tem segurança de tentar algo novo. Então, se ela tem uma ideia, ela não sabe se dá para ser implementado ou não com aquela ferramenta que ela tem na mão dela. A gente começa a inserir riscos. Então, a pessoa ela pode tentar resolver um problema e criar uma brecha de segurança ou quebrar alguma coisa que estava funcionando. Tá? Então, a gente vai ter uma adoção mais lenta do produto. Então, na hora que eu compro, por exemplo, um OpenStack, um OpenShift, quando a pessoa não sabe usar aquilo, ela vai ficar ali quebrando cabeça por muito tempo. Então, a pessoa ela não vai ter a velocidade que a gente esperava de adoção e vai ter um custo elevado de rotatividade de pessoas, uma vez que treinamento é um fator motivante para as pessoas continuarem nas empresas. Então, quando eu qualifico a pessoa que está ali comigo, eu estou garantindo que ela cria um apreço por estar ali. Ela vê para onde crescer, ela sabe que a empresa cuida dela e cuida do caminho de carreira dela. Então, eu estou ensinando algo novo para aquela pessoa. O treinamento da Red Hat, um dos grandes diferenciais dele é o impacto que a gente tem nas pessoas e nas empresas. Eu trouxe aqui um número do IDC, um estudo feito pelo IDC, que diz que nos 3 primeiros anos a gente dá um retorno de 4 vezes com treinamento
e certificação. Então, 389% de retorno de investimento com treinamento e 403% de retorno de investimento com certificação. Isso significa que você vai ter menos problemas, você vai ter menos brechas de segurança, você vai ter menos retrabalho, você vai conseguir adotar as coisas da maneira que você gostaria, da velocidade com que você gostaria. Para o negócio, além desse retorno de investimento, para o negócio, esse retorno de investimento ele é principalmente visualizado nesses fatores aqui. Então, aqui na esquerda, eu coloquei aspectos de treinamento. Então, quando a gente dá o nosso treinamento, dá um treinamento da Red Hat para um funcionário nosso, a gente observa, em média, 20% de gerenciamento mais eficiente de infraestrutura. Então, a gente consegue fazer as coisas mais rápido, resolver os problemas melhor. 50% de resolução mais rápido com suporte técnico. Então, uma vez que a gente já teve o problema, as pessoas demoram metade do tempo para conseguir resolver esse problema. E 71% menos de downtime, menos de inatividade não planejada. Então, é aquele momento que a nossa infra realmente parou de funcionar. Eu não tenho mais acesso ao meu cluster, eu não estou conseguindo fazer com que meus usuários utilizem minhas aplicações, a gente reduz isso em 71%, tá? Quando a gente contrata um profissional certificado, com certificações Red Hat, a gente observa que a administração melhora em 36%, então isso mostra qual que é o diferencial, qual que é o valor de uma pessoa que tirou a certificação da Red Hat. Eu já vou te falar por que eu acho que esses números se justificam, tá? Então, na hora que você contrata alguém que tem certificação Red Hat, a gente melhora em 36% a administração dos nossos servidores. No suporte técnico, a gente tem um suporte técnico 61% mais eficiente e 54% de resoluções mais rápidas em interrupções, tá? Então, esses números, eles servem para justificar o retorno de investimento que eu mostrei para vocês. Agora, o que justifica todos esses números? O impacto nas pessoas antes de a gente justificar esses números. Esses números que eu vou mostrar agora, eles vieram da pesquisa de satisfação de quem fez os treinamentos e certificações da Red Hat durante aí, desde 2017 até hoje, então durante aí 3 anos. 95% das pessoas que fazem nosso treinamento se dizem mais preparadas para trabalharem com as nossas tecnologias. 92% dizem que tiveram mais sucesso, foram mais exitosas nos projetos que eles participaram envolvendo as tecnologias da Red Hat, e 92% também se disseram trabalhar mais independente, então necessitar menos da ajuda de quem está do lado dele para poder trabalhar. O que justifica isso? Basicamente, eu já volto aqui, eu coloquei esse slide na ordem errada, basicamente isso justifica pelo fato dos nossos treinamentos serem completamente práticos. Então a gente tem aqui treinamentos onde a gente sobe laboratórios que eles de fato são uma réplica de um cluster em produção. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um treinamento de nuvem, então a gente está fazendo a implantação de uma nuvem híbrida, vou fazer um treinamento, por exemplo, de OpenStack, vai subir ali de 10 a 15 máquinas de uma nuvem de verdade, de um OpenStack instalado de verdade, para cada aluno que o nosso cliente compra o treinamento, tem acesso e ele consiga brincar ali dentro, ele consegue errar, configurar, mudar as coisas da maneira com que ele deseja. Então a gente não está só passando a teoria e boa prática. Claro que a gente vai passar um pouco de teoria e também vai passar as boas práticas, mas o diferencial do nosso treinamento é grande parte dele feito pelos laboratórios práticos. Então, não existe essa de simular a tecnologia, não existe essa da gente ficar com um monte de quiz. A ideia dos treinamentos da Red Hat sempre é subir a tecnologia de fato que a pessoa vai trabalhar e deixar a pessoa mexer direto na tecnologia. Isso vale para os treinamentos, isso vale também para os exames. Então, quando um profissional vai fazer um exame da Red Hat, ele é colocado de frente para um cluster de produção e é solicitado que ele faça tarefas que ele vai fazer no dia a dia dele. Então, ele vai solucionar um problema que poderia acontecer no cluster que está em produção, ele vai fazer uma configuração de um cluster que poderia estar em produção. Então,
tudo que a gente faz na área de training é sempre prático. Tudo que a gente faz na área de training sempre vai subir uma tecnologia de fato em questão. Então, se a gente está trabalhando com OpenShift, a gente vai subir ali de 8 a 12 máquinas, dependendo do curso, com o OpenShift instalado, para a pessoa conseguir brincar, para a pessoa conseguir escalar as aplicações dela, para a pessoa conseguir, de fato, ver o que ela faria na vida real. Tá? Então, os nossos treinamentos são práticos justamente para que a gente consiga chegar nesses números que eu mostrei aqui para vocês. Então, quando a pessoa vira para mim e fala, olha, eu sinto preparado para trabalhar com essa tecnologia, significa que ela já mexeu com ela. Tá? Então, eu não estou simulando nada. Eu estou entregando a tecnologia na mão da pessoa com a orientação de um instrutor extremamente capacitado. Tudo começa dentro da área de training com o Skill Assessment. Para a gente conseguir acertar qual curso a gente vai entregar para o nosso aluno, o que uma empresa precisa de entregar para os funcionários dela, a primeira coisa que a gente faz é usar uma ferramenta chamada Skill Assessments. Depois eu vou pedir para enviarem esses slides para vocês poderem clicar e acessar. O Skill Assessments nada mais é do que algumas perguntas para a pessoa entender qual que é o nível da dificuldade dela com determinada tecnologia. Por exemplo, eu estou querendo fazer um treinamento de HEL, um treinamento de Enterprise Linux. Eu vou responder algumas perguntas e vou descobrir se eu deveria fazer o curso de Enterprise Linux 1, 2 ou 3. Eu vou saber aonde eu estou nesse caminho para a gente conseguir entregar o curso mais adequado. Então, para você não começar nem muito básico, ou não começar sem os pré-requisitos necessários para você conseguir atingir os objetivos. Tá? Então, o Skill Assessments ele é feito justamente para a gente conseguir identificar uma necessidade, conseguir identificar aonde está a dor do nosso cliente. Depois que o Skill Assessments é feito e a gente conseguiu gerar um plano de estudo, entender aonde é que está a dificuldade daquelas pessoas, daquela equipe, a gente vai ter algumas modalidades de treinamento que eu gostaria aqui de explicar para vocês. A primeira delas é o ILT. Eu deixei em inglês aqui mesmo, porque geralmente vocês vão ver com essas siglas, ou no nosso site, ou dos nossos sistemas, tá? Então, quando vocês estão estudando algum treinamento nosso, geralmente vocês vão ver com essas siglas mesmo. Então, o LT, Instructor Led Training, ele é feito com um professor em tempo real, explicando para o aluno a matéria. É uma turma tradicional. Ele pode ser entregue tanto no formato virtual ou presencial, então a gente pode mandar um instrutor para dentro de uma sala de aula contratada de um parceiro, ou dentro do próprio cliente, então dentro da própria empresa, se ele tiver a infraestrutura que a gente precisa para rodar um treinamento desse, ou pode ser virtual. Atualmente, no Brasil, a gente está com todas as classes virtuais, tá? A gente teve um número grande de aumento de classes, então não é por causa dessa questão de pandemia que a gente parou de entregar os treinamentos, inclusive eles aumentaram, e a gente tem conseguido entregar com uma qualidade legal. Então a gente tem conseguido atender os nossos clientes mesmo nesse período de dificuldade, tá? Outra forma de treinar as pessoas que a gente tem são com o self-paced, então o próprio aluno ele precisa ir lá e estudar por conta dele, no tempo dele, tá? A gente tem duas modalidades aqui. O primeiro é o Video Classroom. O Video Classroom são aulas gravadas por instrutores nossos, a gente pega os melhores caras do mundo e pedem eles para gravarem a aula que eles entregariam com ILT, e isso vai para uma plataforma online nossa. Todos os nossos vídeos, eles têm legenda, então se eu não me engano, hoje são 8 ou 9 idiomas que a gente tem legenda simultânea. Todos esses videoclassrooms, eles têm legendas em português, então vocês conseguem assistir todos os cursos que tiverem videoclassroom disponível com legenda em português. Ou pode ser com online learning, que a gente chama de Role. O online learning, ele é basicamente apostila com os laboratórios, onde o aluno ele consegue, no tempo dele, fazer os laboratórios sem aula gravada. Tá? Outras formas que a gente tem são exame de certificação. As nossas certificações elas servem para que a gente consiga assegurar quem está contratando a pessoa ou quem está contratando um serviço, que aquela pessoa de fato sabe fazer alguma tarefa. São muito utilizados tanto em licitações públicas, toda licitação
toda não, mas praticamente todas as licitações elas vão exigir exames da Red Hat oficial, porque os exames nossos, eles de fato asseguram que a pessoa sabe fazer uma tarefa. Então, quando eu falo assim, olha, esse profissional, ele é certificado em administração de OpenShift, a pessoa de fato sabe sentar na frente do OpenShift e mexer no OpenShift. Justamente pelo fato que eu conversei com vocês anteriormente. Então, a gente subiu um OpenShift para aquela pessoa resolver problemas reais e aquela pessoa realmente conseguiu passar nesses exames, passar nesses testes que a gente fez. Outra forma que a gente tem aqui, duas formas que a gente vai ter de exame. Ou por turma de exame ou exame individual. Turma de exame geralmente vai ser a gente fechar uma sala, colocar um examinador e colocar quantas pessoas forem permitidas ali para a equipe de delivery que consiga garantir a segurança do exame e colocar todas elas para fazerem o exame. Isso pode ser uma turma aberta. O que é uma turma aberta? Isso serve também para o treinamento com o instrutor, tá? Uma turma aberta é uma turma onde eu deixo todas as pessoas que quiserem fazer parte comprarem sua cadeira, sua participação, irem lá e fazer ou a prova ou o treinamento. Turma fechada geralmente são feitas para empresas que querem ou fazer dentro da própria empresa ou uma sala só para eles. Então, se um banco grande quer treinar uma equipe de 10, 12 pessoas, ele fecha uma sala para ele, a gente entrega aquilo só para ele. Fica muito mais focado na necessidade do cliente do que eu deixar uma turma aberta. Ele escolhe a data, a gente combina o horário e vai lá e entrega esse treinamento ou esse exame para a pessoa. O exame individual, ele é feito geralmente dentro das dependências ou dos nossos parceiros ou da própria Red Hat. É o que a gente chama de quiosque. O que é um quiosque? É basicamente um computador preparado da Red Hat, onde a pessoa ela marca o horário dela, senta lá, vai ter um suporte com algumas câmeras, onde remotamente o suporte fica o tempo todo assistindo essa pessoa fazendo exame, assistindo o ambiente onde essa pessoa está. Então a pessoa ela tem toda a segurança de uma sala fechada, ir lá, fazer a prova dela e receber o resultado depois. E por último aqui, na modalidade que eu separei, a gente tem o Red Hat Learning Subscription. O que é o Red Hat Learning Subscription? O RHLS, ele é uma forma que a gente tem de brindar uma pessoa que consome muito treinamento nosso. Então, quando a gente tem um cliente que gosta dos nossos treinamentos e entende o valor dos nossos treinamentos, a gente quer dar para ele uma forma melhor dele comprar todos de uma vez. É como se fosse o Netflix do treinamento. A pessoa ela paga uma subscrição anual e ela vai ter acesso a todo o nosso portfólio de treinamento durante esse 1 ano. Eu vou falar um pouco melhor aqui do RHLS. Ele é feito geralmente em 3 planos diferentes. A gente tem o Standard, o Basic e o Developer. Quando a pessoa compra o RHLS, ela vai ter acesso a atualizações desse treinamento durante todo o período. Então, se eu lanço, por exemplo, um curso novo de OpenShift, um curso novo de desenvolvimento, essa pessoa ela já consegue acessar a plataforma e consumir isso e assistir isso, tá? O plano Standard é o nosso melhor plano. Ele dá acesso a todo o conteúdo, com videoaula, com videoclass, com seminários de especialistas. Eu já vou descrever isso melhor para vocês. O Basic, ele é muito parecido com o Standard, mas sem certificação. Então, geralmente, a pessoa que não precisa tirar os exames de certificação ou não tem interesse em tirar os exames de certificação opta pelo Basic. E o Developer são cursos selecionados para desenvolvedores. Tá? Então, a gente não vai ter todo o portfólio, mas a gente tem acesso ali focado na necessidade de um desenvolvedor. A gente sabe que a Red Hat ela é muito conhecida pelas tecnologias, pelos treinamentos da área de infra, mas saibam que a gente tem muitas opções também para dev. Tá? Então, a gente tem um plano separado especialmente para desenvolvedor, para ele conseguir assistir alguns cursos nossos. O RHLS, ele é sempre individual. Então, quando você compra, ele é nominal, ele é seu, você não consegue transferir ele para outras pessoas. E tem 2 maneiras da gente comprar ele. Pode ser individual, então eu, Conrado, pessoa física, posso ir lá e comprar o meu RHLS, ou
eu posso, a empresa que eu faço parte pode ir lá e comprar o Enterprise. O que é um Enterprise? São 100 licenças com desconto agressivo em cima do preço do RHLS, onde 100 pessoas dessa empresa vão ter acesso individual dentro da nossa plataforma. Então seria como um pacote onde você compra 100 e consegue gerenciar aquilo ali. Então você vai ter acesso a saber acompanhar a que pé anda o estudo da sua equipe. Então, entender de fato o que a sua equipe está estudando para poder incentivar, para poder criar metas para eles conseguirem chegar a alcançar os objetivos que a gente quer. O Standard, ele é o mais completo de todos. Tá? Então, o nosso Standard, ele vem com todos os cursos disponíveis no nosso catálogo. Todos os cursos nossos que tiverem Video Classroom vão estar disponíveis também dentro do RHLS. Então, a pessoa ela pode ir lá e comprar um Video Classroom de um único treinamento. Dentro do RHLS, ele vai ter o Video Classroom de todos que tem Video Classroom disponível. Tá? A gente tem o que a gente chama de acesso antecipado. Então, todas as vezes que a gente está desenvolvendo um curso novo, a gente vai lançando alguns capítulos antes para quem tiver curiosidade conseguir acessar. Então, na medida que o curso está sendo desenvolvido, a pessoa consegue acompanhar aquilo. Por exemplo, hoje a gente está desenvolvendo um curso de Service Mesh. Eu já falo melhor depois o que é o Service Mesh. Mas a pessoa consegue ir lá, acessar e brincar naquele curso. Mesmo que ele não esteja 100% ainda, mesmo que ele vá lançar daqui um mês, a pessoa consegue ir lá e acessar e ver antes de todo mundo. Tá? Perdão, deixa eu só pegar uma água aqui. Além disso, a gente vai ter trilhas de ensino. As trilhas de ensino são basicamente para a gente orientar o aluno o que ele gostaria de estudar. Então, às vezes ele não tem conhecimento de 100% do portfólio da Red Hat. É normal, a gente tem um portfólio muito grande, tanto de tecnologias quanto de treinamentos. O Learning Path, ou a trilha de ensino, ele é feito para orientar uma pessoa de acordo com o objetivo dela. Então, por exemplo, eu quero ser administrador de um data center. Eu vou ter lá a trilha para cuidar de storage, eu vou ter a trilha para cuidar dos meus hacks, eu vou ter a trilha para gerenciar e automatizar tudo isso. Então, a gente tem trilhas separadas para cada perfil, para cada cargo, para onde a pessoa quer chegar. Então, você me conta qual que é o seu objetivo, a gente tem uma trilha te falando quais cursos você deveria seguir para conseguir alcançar isso. A gente vai ter 2 formatos de livro. Os livros em formato web, que são basicamente o site onde você consegue consumir o livro online, vai ficar disponível enquanto você tiver a sua subscrição ativa, tá? E além disso, no Standard a gente vai ter direito a download de 10 livros PDF. Isso é só para você conseguir colocar no celular, num tablet, levar isso offline. E aí vai estar disponível mesmo quando a sua subscrição acabar. Você pode guardar esse PDF para além do tempo da sua subscrição. A gente tem 400 horas de laboratório, e aí quando eu digo 400 horas de laboratório, é um número exageradamente alto. Geralmente esse número ele é setado só para não haver abuso, tá? Então, por exemplo, alguém não deixar a máquina ali ligada durante uma semana, 24 horas por dia, um mês durante 24 horas por dia sem estar utilizando, tá? Então, elas se desligam automaticamente se você não setar nenhum tempo de desligar, mas geralmente as pessoas não alcançam esse uso de 400 horas. Então, ele é mais um limite de segurança ali para a gente não conseguir consumir, para a pessoa não conseguir consumir de maneira abusiva, tá? Daria para você fazer todos os cursos que você quisesse e dificilmente você vai acabar com essas 400 horas. Eu não tenho conhecimento de ninguém que conseguiu, tá? Na América Latina. Então, dificilmente alguém vai conseguir chegar nesse limite. Eu tenho direito a 5 exames quando eu compro o Standard. Então, eu posso fazer 5 provas e certificações, e se eu falhar em alguma delas, eu tenho direito a 2 retakes na mesma prova. Então, por exemplo, fiz uma prova de OpenShift, que é o EX280, não consegui passar. Eu posso retentar, e ao invés de eu gastar os meus 5 créditos, eu gasto um do retake.
tá? Além disso, eu tenho suporte via chat com instrutores em horários comerciais. Então, da mesma maneira que eu teria em sala de aula um instrutor para poder me auxiliar, a gente tem uma equipe de instrutores que vão ficar disponíveis via chat para você conseguir acessar e fazer perguntas sobre o curso, sobre a matéria ou sobre assuntos relacionados. E além disso, a gente tem seminários de especialistas. Seminários de especialistas geralmente são consultores da Red Hat que a gente coloca para gravar eles realizando e explicando uma tarefa específica. Então, por exemplo, eu quero fazer a instalação do OpenShift com storage do vSphere. É uma tarefa muito específica que geralmente não vai estar no nosso treinamento, mas você quer realizar ela. Provavelmente você vai procurar lá no nosso portfólio de seminário especialista e vai encontrar alguma coisa relacionada. Então a gente está falando aqui de mais de 200 vídeos, geralmente aí de 30 minutos a 1 hora, onde instrutores não, onde consultores geralmente realizam tarefas específicas explicando o que eles estão fazendo. Legal? Os outros são a variação do standard, eles têm menos recursos, eles foram feitos para atender perfis diferentes. O Basic, a gente tem acesso a todo o portfólio, mas, por exemplo, a gente não tem acesso ao chat com o instrutor, e a gente não tem acesso aos seminários, a gente não tem acesso a exames, tá? E Developer, a gente tem 3 exames, não tem retake, tem um portfólio mais limitado, então a gente tem menos cursos, somente os cursos específicos de desenvolvimento que vão estar ali dentro, e não tem retake, eu acho que eu já falei isso. Mas, então, essas são as 3 modalidades que a gente tem de RHLS. Todas as 3 podem ser vendidas tanto do modo individual quanto do modo enterprise. Então, se uma empresa quer treinar 100 developers dele, ele consegue comprar o enterprise do plano developer. O nosso RHLS, o nosso Red Hat Learning Subscription, ele tem um trial gratuito, então você consegue ali durante um período de 7 dias ter acesso a isso, aos primeiros capítulos dos nossos cursos. Vocês conseguem, depois que a gente mandar essa apostila aqui, vai ter o link para vocês cadastrarem, poderem acessar, brincar e ver como é o RHLS. O RHLS hoje, ele é o nosso produto de ouro, ele tem ali todo o nosso portfólio, tem um reconhecimento gigantesco dos nossos alunos, tá? Então eu sugiro fortemente que brinquem, acessem, selecionem alguns cursos para vocês conseguirem ver como funciona o nosso treinamento, ter a mão na massa, levantar os laboratórios e, de fato, ter um contato com a tecnologia que vocês querem aprender. E agora eu gostaria, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Creio que não. Então eu vou começar a falar um pouco aqui das novidades que a gente tem da área de treinamento. Algumas delas são mais novidades do que as outras, tá? Então tem algumas novidades aqui que foram feitas 3 meses atrás, mas tem coisa que ainda nem foi lançado. Só porque não sei qual o nível de conhecimento da área de training vocês têm. A primeira coisa que eu queria falar é de bootcamps. Quando a gente vai falar aqui dos bootcamps da área de training, hoje a gente tem 2. O que é um bootcamp? Basicamente é um intensivão, onde a pessoa vai ali e aprende uma área específica. Hoje os 2 bootcamps que a gente tem são para containerização, um focado para a infraestrutura, outro focado para o desenvolvedor. Então, o nosso bootcamp de infraestrutura, ele envolve os cursos de infra que a gente tem, com partes selecionadas desse curso, e a pessoa vai sair desde zero conhecimento de container, então a gente vai desde da conceitualização de container até a administração e otimização do ambiente de container dele. Então a gente vai gastar ali, geralmente, 10 dias para que a pessoa, 10 dias, 8 horas por dia, para que a pessoa saia com conhecimento firme, com conhecimento embasado de container. O nosso de developer, ele também vai introduzir a container, falar de conceitualização de container, só que ele tem um foco mais para dev. Então, ele vai te explicar como é que é a arquitetura de microserviços, ele vai te falar como que seu microserviço deveria estar ali dentro, como que ele interage com os recursos da sua infraestrutura. Então, são os 2 bootcamps que nós temos atualmente.
E uma coisa muito legal dele, eu coloquei que são geralmente 4 cursos aí. Isso geralmente pode ser alterado, atualizado. A gente pega o essencial desses cursos e entrega durante 10 dias. Mas uma coisa legal, como são muitos cursos, a gente entrega para quem compra um bootcamp desse o RHLS Standard, que é o nosso principal RHLS. Então, quando você vai fazer um DO 700 ou um DO 720, que são os nossos bootcamps, você está comprando junto um RHLS, então num preço muito mais legal. Você vai ter aula com o próprio instrutor, é um instrutor que está ali falando com você frente a frente ou por vídeo, e você está levando, de fato, um RHLS Standard por um ano. Então, depois que você sair desse treinamento, você pode revisar conceitos, você pode acessar outros cursos, você consegue ter todos os benefícios do RHLS Standard, inclusive certificações, tá? Então, é o RHLS Standard sem tirar nada. Então, ele é completão. Seguindo, Preliminary Exams. Os Preliminary Exams são formas que a Red Hat criou de alguém validar o conhecimento antes de seguir por uma trilha de estudo. Então, por exemplo, comecei a estudar Linux. Eu fiz um curso RH 124, estudei tudo que eu tinha que estudar, estou querendo seguir em frente, estou querendo fazer uma certificação, estou querendo comprar mais cursos. Eu compro um Preliminary Exams, que é muito mais barato do que um exame normal, e vejo se eu de fato aprendi aquele conteúdo, se eu estou pronto para seguir na minha carreira, na minha trilha de estudos. Tá? Então a ideia do Preliminary Exams é que eles não dão certificação, então a gente não dá certificado por você fazer um Preliminary Exams, ele é muito mais para você checar o seu conhecimento. Então você faz direto da sua casa um exame prático, onde você consegue ir lá testar, ver se você chegou no ponto de conhecimento que você consegue seguir na sua carreira de estudo. Hoje a gente tem 2 Preliminary Exams, um de container, que é o PS 180, e um de Linux, que é o PE 124, e tá para lançar em agosto agora o Preliminary Exams de OpenStack, tá? Então deve lançar aí no meio de agosto. Uma coisa que geralmente as pessoas ficam empolgadas é que finalmente teremos exames remotos. Então, a certificação da Red Hat que vocês já estão acostumados, onde a gente consegue garantir toda a segurança, todo o ambiente prático, tudo aquilo que eu falei com vocês até então, a gente está trabalhando para conseguir entregar isso de maneira remota. Hoje, a gente espera em agosto já lançar isso com 4 exames dos nossos principais exames. Então, é o RHCSA, que é o primeiro de Linux que a gente tem, o RHCE, que é o segundo de Linux com Ansible, e 2 de OpenShift, o EX280 e o EX288. Um focado para infra, um focado para infra, um focado para desenvolvedores. O que está acontecendo? A que pé que está esse projeto? A gente está fazendo hoje pilotos, a gente está testando, fazendo entregas desse piloto, desses exames remotos. Já aconteceu a fase interna, então a gente já entregou para Red Hatters exames remotos e deu tudo certo. Hoje a gente está na fase que a gente está testando com partners, especificamente partners de treinamento, instrutores, tá? Então, quem já é instrutor, quem já tem acesso aos nossos cursos, estão fazendo esses exames e a gente tem tido resultados excelentes. Assim que a gente conseguir garantir a segurança que a gente espera num exame desse, claro, para ele não perder o valor que tem uma certificação da Red Hat, vai ser lançado a público. Tá? Então, a nossa previsão é que já mês que vem a gente consiga entregar isso para as pessoas. Isso nasceu principalmente da necessidade do Covid. A gente já tinha essa ideia antes. Com essa crise onde a gente não consegue garantir a segurança dos nossos candidatos a exame, para eles irem numa dependência da Red Hat ou para a gente mandar um instrutor, um examinador nosso na dependência do cliente, a gente acelerou esse projeto. Tá? Então esse projeto ele nasce para tentar garantir a segurança das pessoas. Geralmente vai ser feito da seguinte maneira.
O candidato ele vai fazer a compra normalmente, então ele vai ou num partner nosso ou no nosso site e compra o exame. Vai fazer um teste de compatibilidade, claro, antes de testar o exame, antes de comprar o exame dele, e vai baixar uma ISO para ele gravar no pendrive. A ideia não sei se vocês já utilizaram o Fedora, quando a gente vai instalar o Fedora, você consegue criar um pendrive live do Fedora, onde você sobe o Fedora, brinca ali com o Fedora, vê se é aquilo que você quer, e depois tira o pendrive sem mexer em nada da sua máquina. O que a gente tem aqui é algo parecido com isso. Então, a pessoa ela vai espetar o pendrive, vai baixar o pendrive, instalar o pendrive e espetar na máquina dele. A gente vai subir todo o ambiente de certificado para essa pessoa, e o certificado, o exame de certificação vai ficar remoto, vai ficar numa infra nossa. Hoje a gente não tem definido requisito de hardware, tá? Mas não vai ser muito hardware necessário para fazer um exame, já que ele vai ser completamente remoto. O que a gente já tem definido é que obrigatoriamente a pessoa tem que ter 2 câmeras. Então, se for notebook, pode ser a câmera do notebook mais uma externa, para o examinador conseguir fiscalizar de fato o ambiente da pessoa. E principalmente, como requisito, tem que ter uma conexão estável. Tem algumas coisas que ainda não estão definidas, por exemplo, quais ações a gente vai tomar se o link da pessoa de internet não estiver estável, o que a gente vai fazer. Isso tudo está sendo definido, está sendo trabalhado, mas é um projeto muito legal que já está quase em lançamento, só falta esses pequenos detalhes e os últimos pilotos que a gente está rodando com instrutores para sair do papel e ser implementado de fato. Então você vai ter a mesma segurança, a mesma confiança que você tem nos nossos exames, sem sair de casa. Você consegue fazer isso dentro da própria casa. Isso não mata os nossos quiosques, isso não mata nossas entregas presenciais, tá? Isso atende um público específico que tem hardware, que tem requisito para conseguir fazer os exames. Deixa eu ver se tem algum chat aqui antes de eu falar dos próximos treinamentos. Não, nenhuma pergunta por enquanto. Então, no nosso roadmap aqui de treinamento, a gente está para lançar 3 cursos. E eu vou começar aqui fora de ordem, tá? Eu vou começar pelo 328. O DO328 ele fala de Service Mesh, que é uma ferramenta que integra com o OpenShift para a gente ter uma gerência, uma visibilidade melhor dos nossos microserviços. Qual que é a ideia do Service Mesh? À medida que a gente vai colocando mais e mais aplicações no nosso cluster do OpenShift, a gente começa a perder o controle, a gente não tem a previsibilidade de quem está acessando o quê. Então, se eu tenho ali, por exemplo, 10 aplicações diferentes que estão em cluster, dentro do meu cluster, perdão, às vezes uma aplicação começa a acessar a outra por uma necessidade que aconteceu e eu nem sabia que isso aconteceu. Então, por exemplo, eu tinha um back-end que atendia só uma aplicação. E agora, à medida que esse back-end foi ganhando importância para a empresa, a gente tem 30 outras aplicações que estão consumindo esse back-end. No início, na hora que eu comecei a pensar nesse back-end que a gente criou, eu não tinha previsibilidade que tantas aplicações iam consumir ele. O Service Mesh, ele consegue de maneira visual te mostrar quais são os padrões de acesso, quem está acessando o que dentro do seu cluster. E além disso, ele consegue criar roteamento inteligente. Então a gente consegue garantir alta disponibilidade, fazer Service Discovery e de fato mapear. Tem entendimento do que está acontecendo no cluster da gente, tá? Esse curso, o piloto dele rodou essa semana, a gente está com previsão de lançar ele semana que vem, o DO328. A gente fez uma atualização do DO380, então a gente tinha ele na versão 3 do OpenShift, hoje a gente está atualizando ele para a versão 4.4. Por que eu coloquei ele aqui? Geralmente eu não coloco atualização de curso aqui, mas como é uma atualização muito importante para nós, eu resolvi colocar. Com a atualização do DO380, o nosso bootcamp de infraestrutura, que tem o DO380, ele vai subir versão para 4. Então, muitos clientes nossos vinham pedindo um bootcamp da versão nova do OpenShift, e o de desenvolvedor já estava na versão 4 do cluster do OpenShift.
agora a gente está trazendo os nossos cursos, o nosso bootcamp de infraestrutura também para a versão 4. Então, devido a essa importância dele impactar outros produtos nossos, eu resolvi colocar ele aqui também. E por último, que a gente está lançando aqui nesse mês, é o RH 358. O RH 358, para quem já trabalhava com os treinamentos da Red Hat, ele era o nosso antigo curso para fazer a certificação de RHCE. Então, a gente tinha ali um curso focado a recursos de rede, DNS, de réu, que na hora que a gente mudou para o RHEL 8, a gente não trouxe esse curso para o nosso portfólio. Porque a gente resolveu atualizar o nosso RHCE com foco maior em automatização. Então, a gente viu que o mercado ele tinha uma necessidade grande, não era de administrar um Linux, mas sim um cluster de Linux. Então, a pessoa, quando ela ia colocar RHEL na infraestrutura deles, ele não subia uma máquina de RHEL, ele subia 10, 20, 50. Então, a gente resolveu trocar o nosso RHCE para a automatização do RHEL. Só que tiveram alguns clientes que ficaram, entre aspas, órfãos aí do nosso curso que a gente tinha de RHEL antes. Então a gente fez o RH 358 com a mesma ementa que a gente tinha na versão do RHEL 7, só que dessa vez com o RHEL 8. Tá? Então ele também tem um foco maior em automatização, só que o conteúdo dele são automatização de recursos geralmente de rede. Legal? Seguindo aqui. Tem uma outra oferta nossa, e essa oferta é muito especial porque ela não é considerada um treinamento clássico da maneira com que a gente está acostumado. A gente viu, voltando lá no meu primeiro slide, onde eu falei com vocês que o foco da Red Hat sempre vai ser criar ofertas para a gente conseguir atender toda a dor do nosso cliente, ao invés de resolver um problema específico. A gente viu que hoje a grande dificuldade das pessoas de fazer transformação digital, a grande dificuldade das pessoas de liderarem nesse mundo digital vem sendo cultura. Foi feito um estudo comissionado pela Red Hat, mas feito pela Harvard Business Review, onde foi perguntado para as pessoas qual que era o impedimento delas para fazer transformação digital. Então, a pessoa ia lá e listava quais eram todos os impedimentos dela. Observou que mais da metade das pessoas reclamavam que cultura era o ponto mais difícil da gente conseguir alterar. Então, tecnologia, 30%. Você contrata uma consultoria, você consegue implantar alguma coisa. Processo, 43%. É um pouco difícil de mudar processo? É bastante. Mas cultura é o mais difícil de todos. Mudar a forma com que a pessoa trabalha, mudar os valores ali com que a pessoa está realizando alguma ação é muito complicado. Pensando nisso, enxergando essa dificuldade, foi criado esse curso chamado DevOps Culture and Practice. Então, cultura e prática de DevOps. A ideia desse curso, que a gente chamou aqui de DO500, é fazer uma imersão de uma semana dentro do cliente, com uma equipe de pelo menos 2 instrutores. Aí, claro, vai depender da quantidade de alunos que a gente tem, mas com pelo menos 2 instrutores para a gente conseguir mostrar de fato, de maneira prática, como que funciona uma empresa que tem de fato DevOps instalado, ágil instalado nela. Então a gente vai sentar com as equipes. Esse curso ele não é técnico, tá? Ele tem uma parte técnica dentro dele, mas ele é focado para públicos mistos. Então a gente vai colocar um product owner junto com um arquiteto de software, junto com um cara de infra, para fazer o mesmo curso dentro da mesma turma. Porque a ideia aqui é que a gente consiga mostrar para essas pessoas como que elas vão interagir no dia a dia, como que são as práticas, o que é os princípios ágeis, através de dinâmicas, através de ferramentas Agile. Então, a ideia desse curso é que a pessoa ela entre de qualquer maneira com que ela esteja e saia entendendo, ou pelo menos tendo ali um primeiro contato com a cultura de DevOps, as práticas de DevOps. Então a gente vai falar um pouco de como que a gente estima
trabalho. Então, quando eu vou falar assim, olha, eu preciso implantar essa funcionalidade, como é que eu estimo isso? A gente vai falar um pouco de como que o Product Owner, ele é um advogado da equipe dele, então ele não joga contra a equipe dele. As pessoas vão sair entendendo como que é feito isso. A gente vai falar da necessidade do desenvolvedor conversar com a equipe de operação. Então, a gente está acostumado hoje em dia do desenvolvedor ir lá, codificar alguma coisa, pegar o pacote dele que ele fez e mandar por cima do muro para a equipe de operação se virar para conseguir fazer o deploy daquilo. Então a gente vai falar de pipeline, a gente vai fazer dinâmicas práticas, a gente vai, de uma maneira bem divertida, bem descontraída, conseguir fazer essas pessoas terem uma semana de DevOps de fato. Tá? Então a gente vai apresentar as principais práticas de DevOps aqui. E essas práticas, elas geralmente vão variar de turma para turma. Então, a gente tem ali, claro, um pool de práticas que a gente entrega, mas isso varia muito de acordo com a necessidade do cliente. Então, um instrutor, ele pode ver que uma equipe, durante a aula, tem mais dificuldade em determinado aspecto do que outro. Então, ele muda a prática de algum dia para conseguir atender melhor aquelas pessoas que estão ali. Tá? Então, esse é um curso que não está no RHLS. Hoje é o nosso único curso que não está na RHLS, mas principalmente pela dinâmica dele interativa. A gente não consegue fazer de maneira virtual um curso, fazer de maneira virtual, não diria nem de maneira virtual, a gente não consegue automatizar esse curso, porque ele exige que as pessoas estejam todas ali online interagindo em tempo real. Tá? Então todas as nossas práticas, elas são pensadas para que as pessoas estejam interagindo em tempo real com elas mesmas. Tá? Então, essa aqui é uma oferta nova, relativamente nova nossa, que é bem interessante. E por último, eu queria falar de uma promoção que a gente está tendo agora. Hoje, até 30 de setembro, a gente vai ter essa promoção onde qualquer pessoa que comprar um treinamento Role ou VC, então, ou aquele treinamento onde a pessoa entra, tem acesso aos laboratórios e livro, mas não tem videoclassroom, ou então videoclassroom, ele vai ganhar um outro curso Role ou VC da escolha dele. Então, por exemplo, comprei o primeiro curso VC de container. Eu posso ir lá e pegar o segundo de graça. Legal? Isso é uma promoção que a gente estava tendo, que foi estendida até 30 de setembro. É uma promoção bem legal, tem dado ótimos resultados. Então, trouxe para vocês conhecerem e conseguirem entregar isso para os clientes de vocês. Legal? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, algo que eu consiga ajudar vocês? Sim, só uma correção, Conrado. Boa tarde, pessoal. A promoção também ela é válida na compra de treinamento virtual também, tá? Que é aquele treinamento com o instrutor ao vivo. Então, a gente também tem o nosso calendário público, onde vocês participando de um treinamento nesse calendário público, vocês também têm direito a solicitar mais um treinamento em Role ou VC, tá? Por ele ser um treinamento aí por instrutor ao vivo, a gente consegue, na compra do VT, a compra feita até dia 30 de setembro, mas você assistir esse treinamento, você tem aí o período até 31 de outubro, para depois de concluir o curso, sim, solicitar o seu promo code para ganhar outra modalidade de treinamento, tá? A ideia mesmo é que vocês também consigam aí desfrutar de mais de uma modalidade de treinamento. Então, que vocês participem de um curso com instrutor virtual ao vivo e depois consigam aí desfrutar também de um video classroom ou role. Essa é uma ideia da Red Hat, tá? Ou que vocês também consigam aproveitar, né? Se vocês fizerem um treinamento aí com o instrutor ao vivo, depois vocês querem continuar mantendo o conhecimento desse mesmo treinamento que vocês fizeram, vocês podem optar por ter ele também em VC ou role depois. Legal. Então, eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês queiram. Eu queria já de cara agradecer, então, todo mundo que pôde participar, agradecer em nome da Red Hat, da Pars. De novo, obrigado pela parceria, obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção de vocês. Eu estou disponível para vocês perguntarem, fiquem à vontade para me contatar agora, ao vivo, ou então me mandar um e-mail, então fiquem à vontade.
Thales, quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Parece que o chat está movimentado agora. Tinha umas perguntas, era pessoal perguntando de preço, mas o Celso aí já prontamente respondeu, né? Questões aí de preço, valores, vocês falam diretamente com a Pars, eles aí têm como ajudar em vocês. Isso aí. E aí, aproveitando o gancho aqui, também quero agradecer muito a participação tanto do Conrado quanto do Thales aqui, colocando o conhecimento deles e compartilhando rapidamente com vocês aqui. Eu gostaria de deixar aqui na tela para vocês os links, os quais o Conrado se referiu para o Skill Assessment. Temos o QR Code aqui na tela, então basta apontar a câmera do seu celular para a tela para você conseguir acessar a página. Bem como a gente também tem aqui o link de acesso para o Free Trial do RHLS. Dentro do Free Trial, vocês conseguem utilizar por 7 dias ali, e é bem bacana, eu sugiro que todos vocês acessem. E, por fim, não menos importante, nós deixamos disponível também na nossa página da Pars, nós que somos distribuidores Red Hat e atuamos aí há mais de 30 anos no mercado, em parceria com a Red Hat desde 2016, nós deixamos um artigo muito bacana dentro da nossa página a respeito de treinamentos, tá bom? Fiquem à vontade em entrar em contato conosco, deixo aqui também os meus contatos registrados, tanto o Conrado quanto o Thales, são pessoas super disponíveis, muito bacanas, mas fiquem à vontade também em entrar em contato comigo, tem aqui meu e-mail e meu telefone, e certamente a gente vai poder desenvolver aí assuntos bastante pertinentes e interessantes. Esse webinar, só lembrando, ele faz parte de uma jornada que nós temos em conjunto com a Red Hat para falar sobre treinamentos. Teremos outras sessões onde a gente abordará temas específicos e eu acho que vale muito a pena vocês ficarem ligados. Se vocês eventualmente ainda não se inscreveram para receber a nossa newsletter, entrem na nossa página e vocês terão a possibilidade de se inscrever para receber as novidades e as agendas de eventos, tá bom? Eu agradeço novamente aqui a todos a participação de cada um de vocês. Espero que todos estejam seguros aí nessa quarentena.